O segredo que Deus revela apenas a quem persevera. Napoleon Hill, uma pergunta que poucas pessoas fazem, e justamente por isso continuam vivendo exatamente da mesma maneira durante anos. Por que algumas pessoas parecem descobrir caminhos invisíveis para prosperar, enquanto outras trabalham muito, se esforçam, estudam, mas continuam andando em círculos? A resposta pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua vida. Porque existem segredos que jamais aparecem diante de quem vive apenas no automático. Alguns conhecimentos só são revelados para quem decide pesquisar além do superficial, para quem passa horas estudando, lendo, meditando, orando, observando a vida, analisando pessoas bem-sucedidas, escrevendo suas próprias ideias e, principalmente, para quem persevera quando todos os outros já desistiram. Napoleon Hill passou mais de 20 anos pesquisando alguns dos homens mais ricos da história. Mas existe um detalhe curioso. Ele nunca afirmou que encontrou apenas fórmulas para ganhar dinheiro. Na verdade, ele descobriu padrões invisíveis, princípios, hábitos, estados mentais, leis espirituais, formas de pensar que pareciam abrir portas onde antes só existiam paredes. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Não mais esforço, mas uma nova maneira de pensar. Porque riqueza nunca começa na conta bancária. Ela começa dentro da mente. E essa é uma verdade que poucas pessoas aceitam. Enquanto a maioria procura apenas empregos melhores, as pessoas que prosperam procuram desenvolver habilidades, enquanto muitos esperam oportunidades aparecerem. Os vencedores aprendem a criar oportunidades. Enquanto alguns passam horas reclamando, outros passam as mesmas horas aprendendo algo novo. E isso muda tudo. Hoje existem dezenas de maneiras honestas de gerar renda utilizando apenas conhecimento e dedicação. Por exemplo, marketing de afiliados, venda de produtos digitais, criação de lojas virtuais, prestação de serviços como freelancer, copywriting, design gráfico, programação, gestão de tráfego pago, edição de vídeos, criação de aplicativos, consultorias online. Perceba algo importante. Nenhuma dessas oportunidades existia da forma como conhecemos há poucas décadas, mas elas passaram a existir para quem estava preparado. E preparação sempre vem antes da prosperidade. É exatamente aqui que Napoleon Hill encontra um dos maiores princípios de sua filosofia. O sucesso favorece aqueles que se tornam preparados para reconhecê-lo. Talvez Deus não esteja escondendo sua prosperidade. Talvez Ele esteja preparando você para administrá-la. Existe uma enorme diferença entre receber dinheiro e saber permanecer rico. Foi exatamente isso que Hill observou. Muitos conseguem ganhar, poucos conseguem manter, porque o dinheiro amplia aquilo que você já é. Se você possui disciplina, terá mais disciplina. Se possui generosidade, terá mais oportunidades para ajudar, mas se sua mente continua dominada pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida, o dinheiro apenas aumentará esses problemas. Por isso, a verdadeira riqueza começa muito antes do primeiro milhão. Ela começa quando sua identidade muda, quando seus pensamentos mudam, quando sua fé amadurece. Quando você passa a acreditar que nasceu para construir uma vida extraordinária. Respire profundamente, porque o que você ouvirá agora pode transformar completamente sua visão sobre prosperidade, desenvolver uma mente preparada para recebê-la. É justamente nesse ponto que a maioria das pessoas interrompe a própria transformação. Elas querem colher, mas ainda não aprenderam a cultivar, querem estabilidade, mas continuam alimentando pensamentos de escassez, querem viver em abundância, mas passam o dia inteiro repetindo frases como: minha vida nunca muda, dinheiro é difícil, eu não tenho sorte. Sem perceber, cada palavra se transforma em uma ordem para o próprio cérebro.
Napoleon Hill dizia que a mente humana funciona como um campo fértil. Tudo aquilo que você planta repetidamente acaba crescendo. Se você planta medo, colhe insegurança. Se planta dúvidas, colhe procrastinação. Mas quando planta fé, persistência, confiança, visão, você começa lentamente a construir uma nova realidade. É por isso que a reprogramação mental não é um luxo, é uma necessidade. Durante muitos anos, acreditou-se que bastava trabalhar mais. Hoje sabemos que não. A ciência mostra que nosso cérebro cria caminhos neurais baseados na repetição. Quanto mais você repete um pensamento, mais natural ele se torna. É exatamente por isso que tantas pessoas vivem décadas repetindo os mesmos padrões financeiros. Elas não percebem que carregam programas antigos, programas herdados. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro não nasce em árvore, rico só fica rico explorando os outros. Quem nasce pobre, morre pobre. Essas frases parecem inocentes, mas quando repetidas durante anos, transformam-se em crenças profundas. E crenças comandam decisões. Decisões constroem hábitos. Hábitos constroem destinos. Napoleon Hill compreendeu isso antes mesmo de a neurociência explicar esse funcionamento. Ele percebeu que toda riqueza começa quando uma pessoa decide substituir antigos padrões mentais por novos padrões de crescimento. Por isso, quero propor um exercício simples, mas extremamente poderoso. Compre um caderno. Não precisa ser caro. Não precisa ser bonito, mas transforme esse caderno em algo sagrado. Será o seu diário de conquistas. Todos os dias. Escreva 3 pequenas vitórias. Pode ser uma nova ideia, um livro terminado, um cliente conquistado, uma economia realizada, uma dívida paga, um hábito cumprido, uma oração respondida, um medo enfrentado. Talvez pareça algo pequeno, mas existe um motivo psicológico para isso. Nosso cérebro possui uma tendência natural de prestar mais atenção ao perigo do que às conquistas. É um mecanismo antigo de sobrevivência. Quando você registra diariamente suas vitórias, ensina sua mente a enxergar progresso. E uma mente que percebe progresso continua caminhando. Agora existe outro exercício ainda mais profundo. Poucas pessoas falam sobre ele, a oração do perdão. Muitas vezes pedimos prosperidade, mas continuamos carregando ressentimentos, mágoas, raiva, inveja, culpa. Tudo isso ocupa espaço dentro da mente. Imagine tentar encher um copo que já está cheio de água suja. Primeiro é necessário limpar, depois preencher novamente. Feche os olhos durante alguns minutos. Ore. Converse com Deus. Perdoe pessoas que talvez nunca peçam desculpas. Perdoe situações que ainda machucam. E, principalmente, perdoe a si mesmo. Perdoe os erros financeiros, as escolhas equivocadas, os negócios que não deram certo, os investimentos perdidos, as oportunidades desperdiçadas. Você não consegue construir uma nova vida carregando permanentemente o peso da antiga. É exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a experimentar uma paz diferente, uma clareza diferente, uma confiança que antes não existia. Porque Deus trabalha muito melhor em um coração leve do que em um coração aprisionado pelo passado. E junto dessa prática, crie suas chaves de comando. Frases simples, fortes, repetidas todos os dias. Por exemplo, minha mente cria oportunidades diariamente. Deus está preparando caminhos que ainda não consigo enxergar. Minha disciplina aumenta todos os dias. Eu atraio pessoas certas para minha missão. Sou capaz de gerar riqueza servindo outras pessoas. Minha prosperidade cresce porque meu conhecimento cresce. Essas frases não funcionam como mágica. Funcionam porque direcionam sua atenção. E aquilo que recebe sua atenção, recebe também sua energia. Talvez hoje você ainda não veja os resultados, mas lembre-se de algo extraordinário.
A raiz do bambu passa anos crescendo em silêncio, enquanto muitos acreditam que nada está acontecendo. Debaixo da terra, uma estrutura gigantesca está sendo construída. Até que um dia, em poucas semanas, ele cresce vários metros. A maioria chama isso de sorte. Napoleon Hill chamaria de preparação invisível. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo agora com você, preparando raízes profundas. Porque quem cresce rápido demais, sem estrutura, também cai rapidamente. Mas quem desenvolve raízes, suporta qualquer tempestade. Na próxima parte, você vai descobrir qual é o segredo que apenas os perseverantes conseguem perceber quando estão muito próximos da grande virada financeira. Um instante na vida de toda pessoa que está destinada a prosperar. Um momento silencioso, quase imperceptível, sem fogos de artifício, sem anúncios, sem aplausos. É justamente aí que a maioria fracassa, porque espera que Deus envie um milagre extraordinário, quando, na verdade, ele costuma enviar uma oportunidade comum. Napoleon Hill observou isso durante décadas. Os grandes homens que entrevistou raramente reconheceram a oportunidade no momento em que ela apareceu. Ela vinha disfarçada, às vezes como um problema, outras vezes como um convite inesperado, uma conversa, um livro, uma ideia, uma parceria, um fracasso, uma porta que se fechava para obrigá-los a enxergar outra muito maior. É curioso pensar nisso. Talvez você esteja orando para que Deus abra uma porta, enquanto insiste em permanecer diante daquela que Ele já decidiu fechar. Nem toda perda é castigo, nem todo atraso é derrota, nem todo silêncio significa abandono. Às vezes, é apenas uma mudança de direção. Imagine um navegador antigo, quando o vento mudava. Ele não reclamava do vento, mudava as velas, a direção permanecia a mesma, a estratégia mudava. É exatamente isso que pessoas prósperas fazem. Elas não ficam discutindo com a realidade, aprendem a navegar nela. Quando algo deixa de funcionar, perguntam: o que esta situação está tentando me ensinar? Essa simples pergunta muda completamente a qualidade da sua vida. Enquanto alguns perguntam: por que isso aconteceu comigo? Os perseverantes perguntam: como posso crescer através disso? Essa mudança parece pequena, mas altera completamente o destino, porque sua mente deixa de procurar culpados e começa a procurar soluções. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega uma semente de benefício equivalente ou ainda maior. Essa talvez seja uma das frases mais importantes de toda a sua obra, porque significa que nenhum sofrimento chega completamente vazio. Dentro dele existe uma lição, uma habilidade, uma oportunidade, um contato, uma força emocional. Algo precioso, mas apenas quem persevera permanece tempo suficiente para descobrir. É exatamente aqui que Deus começa a revelar segredos, não através de vozes, nem de fenômenos sobrenaturais, mas através da sabedoria, da percepção, da intuição, da capacidade de enxergar aquilo que antes passava despercebido. Você começa a perceber padrões, percebe oportunidades antes invisíveis. Percebe pessoas que compartilham dos mesmos valores. Percebe negócios que fazem sentido. Percebe que algumas respostas chegam justamente durante uma caminhada, durante uma oração, durante um momento de silêncio, durante a leitura de um livro, ou enquanto escreve no seu diário. Existe um motivo para isso. Nossa mente vive extremamente barulhenta, informações o tempo inteiro. Notícias, redes sociais, problemas, cobranças, ansiedade. Como ouvir a direção de Deus em meio a tanto ruído? É impossível. Por isso quero propor outro exercício. Reserve diariamente 15 minutos de silêncio absoluto, sem celular, sem televisão, sem música, sem distrações. Apenas um caderno, uma caneta
sua Bíblia se desejar, ou um livro que fortaleça sua mente. Ore, respire, depois escreva. Não pense demais, escreva. Você ficará impressionado com a quantidade de ideias que surgirão. Grandes empresas nasceram assim. Livros foram escritos assim. Projetos milionários começaram dessa maneira, porque quando o barulho diminui, a consciência aumenta e, junto com ela, a criatividade floresce. Hill chamava isso de inteligência infinita, uma fonte superior de sabedoria disponível para todos, mas acessível apenas para quem aprende a aquietar a própria mente. Agora pense comigo, se Deus resolvesse colocar 10 milhões de reais hoje em sua conta, você saberia administrar, saberia investir, saberia multiplicar ou perderia tudo em poucos anos? Essa pergunta pode parecer dura, mas ela revela algo profundo. Deus frequentemente prepara primeiro o administrador, depois entrega os recursos, porque prosperidade sem sabedoria costuma se transformar em destruição. É por isso que estudar nunca é perda de tempo. Ler nunca é perda de tempo. Aprender uma nova habilidade nunca é perda de tempo. Investir em conhecimento jamais empobrece alguém. Pelo contrário, cada página lida, cada curso realizado, cada experiência vivida, cada erro analisado, está construindo uma versão sua capaz de administrar oportunidades maiores. Talvez você ainda não tenha percebido, mas hoje você pensa muito melhor do que pensava há 5 anos. Você toma decisões diferentes, enxerga possibilidades diferentes, tem perguntas diferentes. E pessoas que fazem perguntas melhores encontram respostas melhores. Quero fazer um convite especial. Se este tipo de conhecimento tem despertado algo dentro de você, considere fazer parte da nossa comunidade. Ali conseguimos aprofundar temas que não cabem em um único vídeo. Estudamos princípios de Napoleon Hill, mentalidade, prosperidade, hábitos, fé, estratégias práticas para construir uma vida extraordinária. O link está disponível junto aos demais materiais. Será uma alegria caminhar ao seu lado nessa jornada, porque ninguém prospera completamente sozinho. Os grandes vencedores sempre aprenderam com outros vencedores. E talvez esse seja justamente o próximo segredo que Deus deseja revelar a você. Na próxima parte, vamos descobrir por que algumas pessoas recebem oportunidades incríveis, mas ainda assim nunca conseguem manter a prosperidade. E como construir uma riqueza que permaneça por toda a vida. Uma diferença silenciosa entre quem apenas ganha dinheiro e quem constrói riqueza para toda uma geração. Essa diferença não está no salário, não está no tamanho da empresa, nem na quantidade de seguidores. Ela está na identidade. Napoleon Hill descobriu algo impressionante durante suas pesquisas. Os homens que permaneciam ricos durante décadas tinham uma característica em comum. Eles nunca deixavam de evoluir. Enquanto muitas pessoas acreditam que estudar é uma fase, os verdadeiramente prósperos entendem que aprender é um estilo de vida. Porque o mercado muda, a tecnologia muda, as oportunidades mudam. Mas uma mente treinada continua encontrando caminhos. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando construir em você. Uma mente impossível de empobrecer. Imagine perder tudo amanhã. Casa, carro, conta bancária, empresa. Seus conhecimentos permaneceriam. Sua experiência permaneceria. Sua disciplina permaneceria. Sua capacidade de criar soluções permaneceria. É por isso que conhecimento nunca é um gasto. É patrimônio invisível. E patrimônios invisíveis costumam gerar patrimônios visíveis. Agora pense em outro detalhe. Quantas pessoas enriquecem e poucos anos depois voltam praticamente ao ponto onde começaram? Isso acontece com artistas, atletas, empresários, ganhadores de loteria. O dinheiro chegou, mas a identidade permaneceu pequena. A riqueza encontrou uma mente despreparada.
e uma mente despreparada transforma abundância em desperdício. Eu dizia que a riqueza acompanha naturalmente quem desenvolve autocontrole, porque dinheiro potencializa aquilo que já existe. Se você administra bem pouco, administrará bem muito, mas se desperdiça pouco, também desperdiçará muito. Por isso, existe um hábito extremamente poderoso. Antes de aumentar seu padrão de consumo, aumente seu padrão de consciência. Antes de comprar algo por impulso, pergunte: isso aproxima ou afasta meus objetivos? Essa pergunta simples evita milhares de decisões ruins ao longo da vida. Outro princípio que poucas pessoas praticam é o planejamento semanal. Não deixe sua vida acontecer por acaso. Escreva: domingo à noite ou segunda-feira pela manhã, defina quais são as 5 ações mais importantes da semana. Não 50. 5. As ações que realmente aproximam você do futuro que deseja construir. Pode ser estudar uma nova habilidade, conseguir um novo cliente, organizar suas finanças, ler determinado livro, melhorar sua saúde, fortalecer sua espiritualidade. O segredo está na constância. Não é fazer muito durante 2 dias, é fazer o necessário durante muitos anos. Foi assim que grandes patrimônios foram construídos, não em explosões de motivação, mas em décadas de disciplina. Existe ainda outro hábito transformador: aprenda a administrar seu dinheiro antes mesmo de ganhar mais. Quando receber qualquer valor, crie o hábito de dividir conscientemente. Uma parte para viver, outra para investir em conhecimento, outra para construir patrimônio, outra para oportunidades futuras e outra para praticar generosidade. Isso faz algo extraordinário com sua mente. Ela deixa de enxergar dinheiro apenas como consumo e começa a enxergá-lo como ferramenta, uma ferramenta capaz de construir liberdade. Mas existe um segredo ainda mais profundo. O dinheiro responde à confiança. Pessoas compram de quem transmite segurança, investem em quem demonstra preparo, seguem quem inspira credibilidade. Por isso, cuide da sua palavra, cumpra promessas, chegue no horário, responda mensagens, honre compromissos. Esses pequenos detalhes parecem simples, mas constroem reputações gigantescas, e reputação vale mais do que qualquer campanha de marketing. Napoleon Hill observou que a confiança é um dos ativos mais lucrativos que uma pessoa pode desenvolver, porque oportunidades extraordinárias quase sempre chegam através de relacionamentos. Nunca trate pessoas como degraus. Trate-as como parceiros de caminhada. Ajude quando puder. Compartilhe conhecimento. Celebre as conquistas dos outros. Quem planta confiança, colhe oportunidades. Agora permita-me compartilhar algo muito importante. Se estes conteúdos têm ajudado você a fortalecer sua mente, considere conhecer os materiais que deixamos na descrição. Existe um treinamento preparado exatamente para quem deseja acelerar essa transformação de maneira organizada. E se sentir que este trabalho já fez diferença na sua caminhada, saiba que existe também uma forma de apoiar o canal através do Pix. Cada contribuição nos ajuda a continuar produzindo conteúdos gratuitos, pesquisados e cada vez mais profundos para milhares de pessoas. Mas faça isso apenas se estiver no seu coração. A maior recompensa continua sendo ver vidas sendo transformadas. Porque prosperidade verdadeira nunca termina em nós. Ela sempre alcança outras pessoas. E é justamente aqui que chegamos ao último e maior ensinamento. O segredo que Napoleon Hill deixou nas entrelinhas de praticamente toda a sua obra. Um princípio tão poderoso que pode mudar não apenas sua situação financeira, mas toda a direção da sua existência. É isso que veremos na parte final. Algo que preciso lhe dizer. Talvez você tenha chegado aqui procurando um segredo para ganhar mais dinheiro. Mas durante esta caminhada percebeu que Deus talvez esteja tentando entregar algo muito maior.
uma nova identidade, porque a verdadeira prosperidade nunca começa na carteira, ela começa na consciência. Napoleon Hill repetia de diversas formas um princípio que atravessa praticamente toda a sua obra. Primeiro, você se transforma. Depois, sua realidade acompanha essa transformação. Esse talvez seja o maior segredo que Deus revela apenas a quem persevera. Ele não entrega imediatamente aquilo que você pede. Primeiro trabalha na pessoa que irá receber. Pense em um agricultor. Ele jamais joga sementes sobre pedras esperando uma grande colheita. Primeiro prepara a terra, remove as ervas daninhas, aduba, irriga. Espera o tempo certo, só então acontece a colheita. Nossa vida funciona exatamente da mesma forma. Talvez hoje Deus esteja preparando o terreno da sua mente, retirando medos, curando feridas, ensinando disciplina, fortalecendo sua fé, desenvolvendo sua paciência, construindo sua inteligência emocional. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o invisível está sendo preparado. E quase tudo o que realmente transforma uma vida começa no invisível. Foi assim com as maiores empresas, com as maiores invenções, com os maiores patrimônios. Antes de existirem no mundo, existiram dentro da mente de alguém. Hill chamava isso de desejo ardente, mas talvez possamos chamar também de missão. Porque quando seu desejo está alinhado com um propósito maior, você deixa de correr apenas atrás de dinheiro, passa a construir valor. E pessoas que criam valor raramente permanecem pobres por muito tempo. Pergunte a si mesmo agora: quem eu preciso me tornar para viver a vida que desejo? Não pergunte apenas quanto dinheiro deseja ganhar. Pergunte que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de profissional, que tipo de filho, que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de ser humano você deseja ser. Porque quando essa resposta muda, tudo começa a mudar junto. Existe ainda outro princípio poderoso. Nunca permita que uma conquista faça você abandonar sua humildade. Quanto mais alto uma árvore cresce, mais profundas precisam ser suas raízes. Continue estudando, continue orando, continue agradecendo, continue servindo, continue aprendendo, continue ajudando pessoas. A riqueza que permanece é aquela construída sobre princípios, não sobre impulsos. E quando você chegar onde sonha, não esqueça de olhar para trás. Sempre existirá alguém começando exatamente onde você começou. Estenda a mão, compartilhe conhecimento, ensine, inspire, porque prosperidade que não alcança outras vidas perde grande parte do seu significado. Agora quero propor um compromisso, não comigo, mas com você mesmo, durante os próximos 30 dias. Pratique diariamente estes 7 princípios. Ore com sinceridade. Perdoe alguém. Leia pelo menos 10 páginas de um bom livro. Escreva em seu diário de conquistas. Repita suas chaves de comando. Aprenda algo novo e execute pelo menos uma ação concreta em direção aos seus objetivos. Faça isso sem interromper, mesmo nos dias difíceis. Principalmente nos dias difíceis, você ficará impressionado com aquilo que começa a acontecer dentro de você, porque antes de mudar sua conta bancária, sua mente começará a mudar. E quando sua mente muda, suas decisões mudam, seus hábitos mudam, seus relacionamentos mudam, sua energia muda, sua coragem aumenta, sua visão se amplia. E a prosperidade deixa de ser apenas um sonho distante para se tornar uma consequência natural. Se você chegou até aqui, tenho um presente para você. Escreva nos comentários apenas esta frase: eu persevero, porque Deus está preparando o meu futuro. Essa simples declaração não é uma superstição. Ela representa uma decisão. Uma escolha consciente de continuar caminhando, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Leia também os comentários de outras pessoas.
você perceberá que existe uma comunidade inteira caminhando na mesma direção e ninguém vence uma grande batalha completamente sozinho. Se você deseja aprofundar ainda mais esse conhecimento, conheça a nossa comunidade fechada. Lá estudamos princípios de prosperidade, desenvolvimento pessoal, mentalidade, disciplina, espiritualidade e as ideias de Napoleon Hill com muito mais profundidade. O link está na descrição. Na descrição também você encontrará materiais cuidadosamente selecionados para acelerar sua evolução. E se este conteúdo trouxe valor para a sua vida e você sentir no coração o desejo de apoiar este trabalho, existe também a possibilidade de contribuir através do Pix. Toda ajuda nos permite continuar pesquisando, estudando e produzindo conteúdos cada vez mais completos para milhares de pessoas. Independentemente disso, minha maior alegria é saber que você saiu deste vídeo diferente de como entrou. Porque riqueza verdadeira não é apenas possuir mais, é tornar-se mais consciente, mais disciplinado, mais sábio, mais útil, mais generoso, mais preparado. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um objetivo. Ele se torna uma consequência. Lembre-se sempre desta verdade. O segredo que Deus revela apenas a quem persevera não é um atalho para a riqueza. É a transformação interior que torna a riqueza inevitável. Que Deus ilumine seus passos, fortaleça sua mente, guarde seu coração e conduza você a uma vida abundante, cheia de propósito, paz e prosperidade. Nos encontramos no próximo vídeo. Descrição viral. Existe um segredo que poucas pessoas descobrem durante a vida. Napoleon Hill dedicou décadas pesquisando os maiores empresários do mundo e percebeu que a verdadeira riqueza começa muito antes do dinheiro aparecer. Neste vídeo, você vai entender como Deus prepara aqueles que perseveram, fortalecendo sua mente, sua fé e sua capacidade de reconhecer oportunidades invisíveis para a maioria. Ao longo deste conteúdo, você aprenderá princípios de reprogramação mental, hábitos de prosperidade, diário de conquistas, oração do perdão, inteligência financeira, disciplina e estratégias para desenvolver uma mentalidade capaz de atrair abundância de forma sustentável. Mais do que motivação, este é um verdadeiro treinamento para transformar sua maneira de pensar. Se desejar aprofundar ainda mais sua jornada, confira os materiais indicados na descrição e conheça nossa comunidade exclusiva. Se este conteúdo fez diferença na sua vida, considere tornar-se membro do canal e, se sentir no coração, apoiar este projeto através do Pix. Sua participação nos ajuda a levar esta mensagem a cada vez mais pessoas.